O livro Como as Democracias Morrem parte em seu início de um contexto introdutório em que fatores que danificam a democracia são elencados, mas sempre alertando que as mortes democráticas não acontecem de forma abrupta, mas sim de forma gradativa, conforme falhas e brechas vão aparecendo com o passar dos anos. A democracia utilizada como base no livro é a estadunidense, que é a mais antiga do planeta e que pôde contribuir com várias situações em seus quase 250 anos de existência. Apesar de ter diferenças com relação às outras democracias pelo planeta, a vigente nos Estados Unidos consegue expor a grade invisível que rege o sistema e seus principais defensores. Além de como esses mesmos defensores, também conhecidos como guardiões da democracia, perderam a sua capacidade de bloquear a entrada de anomalias na corrida política, tendo como exemplo mais clássico e que serve como a ruptura da democracia estadunidense a eleição do bilionário Donald Trump em 2016, no caso, um outsider da política. O outsider, conforme as definições vindas do próprio livro e de outros estudiosos políticos, parte de um candidato com um discurso anti-establishment, ou seja, um discurso contra-hegemônico, anti-elitista e, principalmente, contrário à soberania dos partidos e políticas vigentes no país ou nação. Há ramificações para a definição, tornando-a mais detalhada para agentes que se alçam a cargos políticos sem nenhuma experiência prévia, que no caso são outsiders legítimos, como também para outsiders nem tão legítimos assim, que já estavam presentes na política, principalmente em partidos menores, e que passam por uma adaptação no seu discurso para angariar mais votos por consequência. Ao longo da história, muitos outsiders buscaram cargos públicos por meio do voto. Conforme o livro traz, no cenário estadunidense, nomes como Henry Ford e George Wallace buscaram este voo à Casa Branca, com esse discurso contra a atual política vigente e sem a problematização de temas densos da área. Estes nomes pontuais na caminhada da democracia norte-americana serviram para modificar pouco a pouco a estrutura de elegibilidade do país e abrirem as já citadas brechas no sistema, mesmo que o sistema foi se tornando mais democrático com essas mesmas mudanças. Sabemos que as eleições nos Estados Unidos elas funcionam com voto indireto e ela dura meses, diferentemente do Brasil em que o voto é direto e a disputa se define em um dia, caso não haja segundo turno. Por lá os eleitores sinalizam quem eles desejam que seja eleito, mas a passagem para a Casa Branca só é selada com o apoio dos delegados, que indicam os representantes únicos dos dois principais partidos, depois das convenções partidárias, que são também conhecidas como primárias. A partir disso, outros delegados, no caso os electors, em tradução para eleitores, votam em qual dos dois candidatos preferem e utilizam do peso em qual estado eles representam dentro do país. A partir de 1972, com os acontecimentos oriundos da Batalha da Avenida Michigan, o sistema das primárias foi adicionado à corrida presidencial norte-americana, buscando torná-la mais democrática ainda, com a participação popular mais efetiva para a escolha dos delegados que constituem a primeira etapa das eleições, sem obrigação, é claro, de vínculo com um partido específico, diferentemente de antes disso, em que era necessária essa vinculação, além de que outras reuniões ocorriam para a definição dos candidatos efetivos. Isso, de fato, era um modelo bem menos democrático, mas que servia para filtrar os candidatos por meio dessas reuniões, já que as reuniões eram compostas por outros figurões políticos. Eles sempre buscavam pessoas que conheciam as regras implícitas do jogo, no caso, evitando assim demagogos ou extremistas de concorrerem ao principal posto dos Estados Unidos. Dentre essas regras implícitas do jogo político e democrático, o livro traz duas delas, que são a tolerância mútua e a reserva institucional. A primeira, basicamente, parte de reconhecer seus adversários como rivais, não como inimigos, desde que os mesmos joguem pelas regras institucionais vigentes na nação e no país.
Já a reserva institucional trata de evitar ações que violem o espírito da lei, mesmo que essas mesmas ações estejam enquadradas dentro da lei. Difícil, né? Mas é um pouco difícil de entender mesmo. Então, as regras informais da democracia, elas são tão importantes quanto as explícitas. Então, com as mudanças na década de 70 e a maior participação do eleitorado com as primárias, a força dos caciques partidários para evitar que outsiders entrassem nessa disputa foi minada, como os já citados Henry Ford e George Wallace, que foram no período anterior a essa mudança. Para se ter uma ideia, conforme os dados do livro, nos primeiros 20 anos após essa mudança, de 72 a 92 no caso, foram 8 outsiders concorrendo nas primárias estadunidenses. Já entre 1996 e 2016, um período mais atual, foram 18. Para se ter uma ideia ainda melhor, antes dessas mudanças em 1972, um período de recorte de 1945 e 1968, apenas Dwight Eisenhower buscou indicação publicamente para as primárias. Fugindo dos Estados Unidos, outros países também têm mecanismos para resguardarem de extremistas com propostas vazias e autoritárias. Mesmo não sendo uma democracia, a China utiliza de um mecanismo muito eficiente para a escolha de seu representante máximo. Os candidatos ao cargo necessitam ter uma vasta experiência na administração pública e estarem ou no topo ou bem perto do topo do Partido Comunista Chinês, caminhando por uma hierarquia extensa dentro da política do país, começando no nível primário até chegar em nível mais alto, como ministro ou chefe de província, algo do gênero. Como exemplo, o presidente chinês atual, Xi Jinping, ele começou em conselhos comunitários, depois partiu para comandar uma divisão, posteriormente comandou uma cidade e algumas províncias do país. Ele ainda foi vice-presidente e secretário-geral do Partido Comunista Chinês, antes de ser efetivamente efetivado como presidente da República da China. Em resumo, o eleito nesse singular modelo passa por uma provação meritocrática, erradicando a possibilidade de outsiders ou pessoas incapazes de assumirem um posto mais importante do país asiático. Mas voltando para as democracias, a força do povo e do seu voto é preponderante, mas esbarra na facilidade com que essa vontade pode ser manipulada, principalmente em meio às crises, seja internacionais ou nacionais, quando a desconfiança com o establishment é alta e possibilita a ascensão dos demagogos no palato popular. A crescente tecnológica, junto com também o crescimento das mídias alternativas, agiram como um mecanismo importante para a manipulação das massas, agregando fatores externos e internos na briga por cargos e influência. Como muitos ainda creem na ilusão de que golpes e situações semelhantes acontecem apenas com guerras ou revoltas armadas, as pessoas acabam esquecendo que um extremista eleito por vias legais pode danificar ainda mais facilmente o modelo democrático no qual foi agraciado. Nas democracias nas quais as proteções são menores, o voo de pessoas alheias à vida pública e ao jogo político implícito se torna mais corriqueiro e também certeiro. Brasil e Ucrânia são exemplos concretos dessa situação. Em 2018, Jair Bolsonaro foi eleito presidente do Brasil. Embora o mesmo tenha sido deputado por alguns mandatos pouco efetivos, ele se portou como um candidato que se opunha às regras do jogo e ao establishment, caminhando por partidos de pouca representatividade, já que foi eleito pelo PSL na época. E em tais partidos ele pôde expor seus discursos incitando a violência e com várias promessas vazias, muitas vezes utilizando do fator fé e do conservadorismo extremo. Com isso, pode-se definir Bolsonaro como um maverick, ou rebelde, na definição de Carreiras, publicação de 2012. Ou seja, é um outsider com experiência política, mas que foi eleito por um partido marginal ao sistema vigente e com um discurso crítico à classe política também vigente. Já no país europeu, em 2019, Volodymyr Zelensky, que é um ator e comediante, foi eleito presidente do país com 73% dos votos. O mesmo cargo que ele já havia ocupado numa série de televisão, anos antes. Mesmo sem experiência alguma na vida política, o Zelensky fluiu na descrença do povo ucraniano com a política vigente no país, que já vinha se deteriorando com os acontecimentos posteriores à ocupação da Crimeia e também com a grande ajuda da influência norte-americana, que almejava uma mudança no comando da Ucrânia,
para aplicar pressão e influência no vizinho da Ucrânia, a Rússia. A mudança veio com a eleição de Zelensky e, por consequência, a brecha na democracia ucraniana foi aberta e pode ter desambiguado para a guerra entre Ucrânia e Rússia que acontece até os dias de hoje. Por ser um indivíduo totalmente fora da vida política, a gente já pode caracterizar Zelensky como um legítimo outsider. No entanto, o seu discurso corrobora ainda mais com esse rótulo. Afinal, o comediante se abraçou a uma campanha totalmente antissistema, angariando a força popular já descrente com os anos anteriores na Ucrânia. Portanto, com os passos da democracia seguindo para uma caminhada com ainda mais demagogos buscando o lugar mais alto do pódio, a necessidade de uma filtragem aparece como uma possibilidade para evitar novos percalços na soberania do povo. A linha é tênue entre escolher um candidato popular e que obstrua extremistas. A vontade popular, ela pode ser perigosa e agir como um calcanhar de Aquiles dentro da própria democracia. Como também uma confiança excessiva nesses modelos de filtragem ou nos guardiões democráticos também torna o jogo bem menos democrático. Como os próprios autores do livro frisam, Levitsky e Ziblatt, é impossível escapar dessa tensão entre povo e os guardiões da democracia, por assim dizer. Fraudada. Muito bem, quem é que pode me dizer que condições sociais favorecem uma ditadura? Muito desemprego e injustiça social, é isso? Ótimo. Muito desemprego e injustiça social são fatores que facilitariam a ditadura. Tim? Inflação alta, Sr. Wenger. Ótima inflação. Insatisfação política. Muito bem, Caro. Nacionalismo. Nós vimos isso durante a Copa do Mundo. De repente, tinha bandeiras da Alemanha em todo lugar. Mas isso é legal. Eu achei péssimo. Você tá maluca? Isso é que foi legal na Copa do Mundo. Se os alemães não puderem se orgulhar do seu país, vai acontecer o contrário. Isso é uma coisa que acaba levando ao ódio. Pelo que pude entender, a Mona estava falando do nacionalismo extremista. Vocês concordam com isso? Ótimo. Fujimori, que instaurou uma ditadura no Peru, dissolveu o Congresso em pronunciamento na TV aberta que já estava sob seu controle. Silvio Berlusconi, na Itália, atacou juízes e jornalistas que decidiam contra ele, chamando-os de comunistas. Rafael Correia, no Equador, caracterizou a mídia como inimiga política ameaçadora que tem que ser derrotada. Erdogan, na Turquia, acusou os jornalistas de propagarem terrorismo. O que é fator comum entre eles é justamente a mídia e os meios de comunicação. E esse poder das palavras, né? Que, enquanto pautar assuntos que não favorecem o governo, é inimiga. Como teria sido, então, o governo dos demais representantes, além de Fujimori, se os meios de comunicação em massa fossem aliados? Como foi essa relação no Brasil no governo Bolsonaro? Se o público passar a compartilhar a opinião de que oponentes são ligados ao terrorismo ou mesmo ao comunismo e de que a mídia está espalhando mentiras, torna-se mais fácil justificar ações empreendidas contra eles. Estes processos internos de tomada gradual do poder por autocratas encontram brechas no que diz respeito à tomada das instituições de controle da democracia e da perseguição e afastamento dos principais adversários. Essa instabilidade da democracia
seja por heranças históricas de crises ou mesmo insatisfação do povo, permite espaço e voz para o fortalecimento e a ascensão ao poder de lideranças demagogas na política, que, com qualquer brecha das massas e das instituições que atuam como árbitros neutros da democracia, como o STF no Brasil, por exemplo, podem transpassar a linha tênue rumo à autocracia. Isso não significa que políticos em posição de poder o farão, mas essa transição para o que pode vir a se tornar uma ditadura gradativamente pode acontecer. Com a fragilidade dos agentes políticos no que diz respeito à corrupção e suborno, com o poder do governo se consolidando junto às massas, com as pautas favoráveis ou contrárias dos meios de comunicação, com pautas inflamadas que podem ganhar adeptos na sociedade, com brechas na lei que permitem manobras políticas em favor ou desfavor de aliados ou oposição política, com o chamado forbearance, que seria o ato de evitar ações que respeitam a lei, porém violam seu espírito, ou mesmo com justificativas estapafúrdias que ganham selo de autoridade acerca do objeto de combate ser a corrupção. A ruptura democrática não precisa de um plano. Parecia uma mudança de símbolos. Um advogado ganha uma causa conhecendo as leis, mas principalmente entendendo as brechas que esta tem. Lacunas, ambiguidades e simplicidade, muitas vezes no que tange às leis quanto à fragilidade da democracia. A maior brecha, talvez, porém, seja conceber uma Constituição concisa que suporte cenários imprevisíveis que possam surgir na democracia no âmbito do futuro. É possível prever alguns cenários, mas outros, no entanto, não. Demagogos se fortalecem com fraquezas interpretativas que estão na Constituição e na Bíblia, por exemplo. As regras não escritas é que devem se fortalecer com o respeito, por exemplo, à existência de rivais e às regras institucionais. O que possibilitou o sigilo dos 100 anos no governo Bolsonaro e como teria sido o acesso a tais documentos se o governo tivesse sido reeleito? Os autores Levitsky e Ziblatt argumentam que a desintegração da democracia pode começar com pequenas brechas nas grades de proteção que protegem a democracia, tais como a imprensa livre, o judiciário independente e a cultura política democrática. Essas grades de proteção são importantes porque ajudam a garantir que as eleições sejam justas, que as vozes opostas sejam ouvidas e que as instituições sejam mantidas em equilíbrio. No final do livro, os autores discutem como essas brechas nas grades de proteção da democracia podem ser ampliadas por líderes políticos que questionam a legitimidade da oposição política e dos meios de comunicação. Eles ilustram esse ponto usando o exemplo do ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que foi acusado de alimentar a descrença na imprensa e nas instituições democráticas, e de fazer afirmações infundadas sobre fraude eleitoral. Os autores argumentam que essa retórica pode ser perigosa, pois pode levar a uma violência política e uma erosão da confiança nas instituições democráticas. Infelizmente, muitos países enfrentam desafios crescentes à democracia atualmente. Em países como a Turquia, que tem enfrentado uma erosão crescente da liberdade de imprensa e da independência do judiciário, desde a tentativa do golpe de Estado em 2016, com o governo de Erdogan, tem intensificado a repressão a jornalistas, a opositores políticos e outros críticos. A liberdade de expressão tem sido seriamente limitada e muitos jornalistas e defensores dos direitos humanos estão presos ou exilados. Já a Polônia e a Hungria têm experimentado uma erosão similar de liberdade de imprensa e da independência do judiciário. Em ambos os países houve relatos de partidos políticos que controlam o poder, retendo o controle sobre o judiciário e restringindo a imprensa livre. O governo polonês também tem desafiado a independência da justiça, enquanto o governo húngaro vem restringindo a liberdade de expressão e o acesso à informação. A retórica de líderes políticos que questionam a legitimidade da oposição e dos meios de comunicação
também é mais comum em países como a Venezuela, Rússia e Filipinas, nos quais os líderes políticos questionam a legitimidade da oposição e dos meios de comunicação. Em todos os 3 países, a liberdade de imprensa é fortemente atingida e os jornalistas críticos são frequentemente atacados ou intimados. Além disso, os governos dos 3 países têm sido criticados internacionalmente por restringir a liberdade de expressão e reprimir oponentes políticos. Além disso, o Brasil e os Estados Unidos têm enfrentado uma escalada da violência na política. No Brasil e nos Estados Unidos, houveram relatos de ataques de jornalistas e outros profissionais de imprensa, bem como a intensificação da polarização na política e da retórica de ódio. Nos Estados Unidos, a violência foi dramatizada pelo ataque do Capitólio em 6 de janeiro de 2021, o qual foi liderado pelos apoiadores do então presidente Donald Trump. Em janeiro de 2023, houve um ataque coordenado aos prédios das instituições políticas em Brasília, incluindo a sede do Congresso Nacional, do Supremo Tribunal Federal e do Palácio do Planalto. Os ataques foram realizados por apoiadores do então presidente Jair Bolsonaro, que visavam expressar descontentamento com as eleições presidenciais. Esses ataques são semelhantes, pois ambos mostram o aumento do extremismo político e a desintegração das instituições democráticas. Em ambos os casos, houve uma invasão violenta de edifícios governamentais com o objetivo de interromper o processo democrático e ameaçar os líderes e as instituições políticas. Esses desafios à democracia são preocupantes e requerem atenção contínua e a ação dos defensores da democracia em todo o mundo. Tendo em vista a análise mais profunda do livro, é possível fazer um diálogo com o materialismo histórico dialético de Marx. O materialismo histórico dialético é uma teoria criada por Karl Marx que procura entender a história da humanidade como sendo resultado da luta de classes. De acordo com essa teoria, as sociedades passam por transformações sociais e políticas em um processo evolutivo. Em relação ao livro em questão, o materialismo histórico dialético pode ser visto como um modelo para compreender a evolução e a eventual crise das democracias. De acordo com a teoria de Marx, as sociedades passam por transformações políticas e sociais devido à luta de classes, e como resultado, surgem formas de governos distintas. No caso da democracia, essa forma de governo surgiu como resultado da luta dos trabalhadores e das classes populares pelos direitos políticos e sociais. Porém, como mencionado no livro, as democracias podem sofrer ameaças internas, como o autoritarismo, o populismo e a desintegração institucional, que podem levar à crise da democracia e ao colapso do Estado democrático de direito. De acordo com o materialismo histórico dialético, essas ameaças ao regime democrático podem ser vistas como uma consequência da luta de classes na sociedade e do conflito entre as forças progressistas e as forças conservadoras. Assim, a teoria de Marx pode ser utilizada para entender a dinâmica das sociedades e as ameaças da democracia, mostrando que a luta de classes é um fator importante na evolução política e social das sociedades. Além disso, a teoria busca ajudar a compreender o processo de crise e de um eventual colapso da democracia, mostrando a importância da luta dos movimentos progressistas e da defesa do Estado democrático de direito.